Sem vergonha, hein, Ana? Pode deixar. Estou aqui com a aluna Ana. Ela já terminou o método SMAP, passou pelos 3 meses do curso, entregou todas as atividades, passou por todos os desafios. E hoje eu decidi chamar ela para fazer uma entrevista, conversar, entender melhor como foi a experiência, trocar uma ideia também para que ajude outras pessoas também, né, a tomar algumas decisões, se começa a investir, se não começa, quão difícil é. Então, eu queria que você começasse se apresentando, Ana. Fala quem que você é, quantos anos você tem, no que você trabalha, se é casada, se tem filhos, se tem cachorro. Meu nome é Ana Clara, tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 cachorros e um gato, que é bem importante ter uma vida financeira boa para cuidar deles, né? E moro numa casa, trabalho como designer e ilustradora também. Show. Tem um projeto Ilúria também. Sim, a gente lançou um livro recentemente e trabalho com arte em geral e design. E o livro tem mais uns por vir, mas estamos trabalhando. Já divulga aí, como é que é a rede social? Fala aí. O livro é Ilúria, dá para comprar pela Shopee, dá para comprar pela loja da editora Pendragon. E é um livro ilustrado, narrado pelos próprios personagens. Eu sou ilustradora do livro, meu marido é o escritor. E é isso, e vem aí mais uma saga. Que massa. E aí, primeira pergunta, eu vou olhar de vez em quando pro ladinho que eu coloquei sim. Um guia aqui para mim, tá, Ana? Tá. Por que você decidiu fazer o curso SMAP, Ana? Da onde que surgiu o interesse? Qual era a necessidade? Eu tinha feito uma revisão, assim, sobre pontos da minha vida em geral, e eu notei que a parte de finanças estava faltando, assim, mais conhecimento e mais gerência sobre o meu dinheiro. E acontecia muito de ter imprevistos, de coisas que apareciam, eu não sabia bem o que fazer, de onde, como gerir esse dinheiro, e eu reparei que essa parte estava, assim, em falta. Então, meio que na mesma época que eu percebi que eu precisava gerenciar melhor, entender melhor o meu dinheiro, apareceu para mim o curso SMAP, assim, quase no mesmo momento, e aí eu falei, acho que é um sinal, vou ver aí qual é, e eu vi que abordava muitos temas que eu tinha muitas dúvidas, na verdade eu tinha todas as dúvidas, né, não sabia nada, e aí eu resolvi fazer porque eu vi que eu tinha um controle financeiro legal, mas eu não tinha planos, eu não sabia o que fazer, eu só esperava o dinheiro chegar, conseguia poupar e tudo mais, mas assim, não tinha um plano para futuro, arrecadar mais dinheiro, fazer o dinheiro crescer, sabe? E usar da melhor forma possível, né? Isso. E você não perder dinheiro à toa, né? Assim, porque só juntar por juntar, né? Sem saber para onde vai, o que fazer. Exato. E até geralmente, quando a gente faz sem uma finalidade assim, muito específica, geralmente a gente acaba gastando também, né, Ana? Com coisas que talvez não era nem o que você queria no fundo, se você fosse parar para pensar o que você queria fazer com dinheiro. Exatamente. A gente vai gastando e acaba nem sendo o que a gente queria, né? Outra perguntinha aqui. Qual que era o seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro? Você já deu um mini spoiler ali no começo, mas o quanto você sabia? Meu nível de conhecimento era praticamente -1, assim, abaixo de nulo, porque eu sabia, a única coisa que eu sabia, porque já tinham me falado pelos conteúdos que eu acessei, né, quando eu comecei a pensar sobre isso, era que a poupança, que era a única coisa que eu usava, não era o mais indicado naquele momento. Então, fora isso, eu não tinha conhecimento de nada, assim, como que funcionava, eu tinha aquele medo, né, assim, de fazer alguma coisa errada com o dinheiro, né? Exatamente, de perder, de, sei lá, investir errado e não ter como pegar na hora que eu precisasse, sabe? Todas essas dúvidas, assim, não fazia ideia, nenhuma. E daí, quando a gente começa a querer se interessar pelo assunto, tem muita coisa, né? Aparece um monte de opção de youtuber, de gente para seguir no Instagram. É um universo, assim. É um universo, cada um fala uma coisa, e você tenta aprender sozinho de um jeito meio misturado, bagunçado, não sabe quem confia também, né, Ana? Exatamente. E o que você achou do método SMAP?
Você achou que fez sentido? Não sei se quiser até revisar o que o que são as letras ali, mas a self-financeira, né? Criar as metas, né? Depois conhecer os ativos, aí o P, que é criar o portfólio, e depois investir, que é colocar a mão na massa, né? Você acha que essa sequência, essa ordem lógica que eu defini para o aluno seguir, ajudou, fez sentido, se complementou? Sim, fez bastante sentido, assim, porque o que acontecia para mim é que eu realmente não conhecia o que existia, né? Eu não sabia o que era cada coisa, o que era renda, tipo, conhecia assim muito por alto, né? Renda passiva, ações, mas eu não fazia a mínima ideia de como eles funcionavam. Então, o método meio que apresenta, né, o que é cada um. Isso é bom, vai explicando, você vai botando a mão na massa bem de pouquinho, né? Assim, nunca mexendo com dinheiro logo no começo, né? Botando a mão na massa, mais planejamento, estratégia, né? A gente tem vários questionários sobre responder as perguntas do que é o que, para ver se a gente entendeu mesmo, né? Acaba revisando, né? Fora os encontros semanais, que também eram um diferencial muito bom, né? Porque a gente estudava naquela semana, meio que era obrigada a estudar porque tinha o encontro, a gente queria levar as dúvidas, e aí acabava meio que... Não é aquela coisa do curso que você larga de mão e fica lá na estante esperando surgir aquele momento, né? Como tem esse acompanhamento, você meio que se sente motivado a estar ali com a turma, porque assistir depois dá para assistir, mas é mais legal quando você está com a turma, sempre surge uma dúvida, uma troca legal e tal. Então, ser apresentado ao conhecimento, aí depois a gente fazer as nossas próprias metas e tudo, entender como é que funciona, ajuda muito mais a direcionar para quando chega a hora da gente colocar a mão na massa, de fato, entender quais são as opções, né, dos ativos para montar o portfólio. A gente monta o portfólio antes de investir de fato, né? A gente não investe montando, né? A gente primeiro pensa, a gente tem que responder por que a gente escolheu tudo aquilo e tudo mais. Queima bastante neurônio, né? Nossa, tem umas aulas assim que eu assistia, fazia muito tempo assim que eu não estudava uma coisa que realmente fazia a cabeça mexer, assim, de ter que pensar e ver a lógica, né, de tudo mais, mas assim, tudo foi guiado de uma maneira suave, né, queima a cabeça porque eu não tenho mesmo costume, e é tudo novo também. É tudo diferente, matemática, né, tem que pensar, mas as planilhas ajudam bastante a você não ter que, né, fazer, a gente não tem que fazer sozinho. Tudo do zero, né? Pô, se eu tivesse que fazer sozinho, eu tava até agora no módulo 1, assim, né, não tava nem aqui. Mas aí é legal, porque acho que essa base dá uma segurança do que a gente vai ver no futuro, e conforme a gente vai vendo, a gente vai também revendo coisas que passaram que a gente não entendia de primeira, né? Via assim, meio que aquele susto inicial, aí a gente vai falando, quando vê aquele assunto de antes já vai sendo retomado, a gente vai vendo na prática também. Tudo isso eu acho que foi bem legal, assim, bem natural, não foi um monte de conteúdo atochado direto, assim, ao mesmo tempo, então foi bem gradativo, assim, eu gostei bastante por causa disso. Ah, que massa. E eu vou fazer agora uma outra pergunta para complementar essa experiência que você teve aí com o método, e fiquei feliz que fez sentido, que foi gradual, que mesmo queimando o neurônio, deu tudo certo no final das contas. Um pouquinho, né? De cada vez só, um neurôniozinho por dia, só de leve. E sabe uma coisa antes daí para outra pergunta que me deixa feliz até? Que uma das preocupações que eu tive quando eu montei o curso era que ele não fosse justamente aquele tipo que você falou, que a gente de vez em quando não tem nada a fazer, compra um curso e deixa lá. E quando eu via que estava todo mundo junto no WhatsApp, se ajudando, perguntando se já tinha feito, e dando dica um para o outro, e chegando, professor, queimei todos os meus neurônios dessa vez, nossa, porque vocês estão querendo fazer bem feito, né? Sim. É um assunto que eu consegui colocar interesse para vocês, né? Que é igual o professor, quando às vezes o assunto, dependendo da forma como é dado, é muito chato, né? Na escola mesmo, né? Às vezes a gente tem um professor de matemática que dá de um jeito, que é super chato, e vem, às vezes, no outro ano, um professor que fala de matemática, que se fala, caramba, aprendi. É outra coisa, né? Muda completamente a visão. Porque é um tema, um assunto
difícil, né? Se a gente não mastigar, não falar de várias formas diferentes, né, para quem está começando, um assunto é difícil. Que eu acho que tem muito tabu, né, também de falar sobre dinheiro, assim, ainda mais em grupo e tudo, trocar ideia. A gente não é criado muito com uma educação financeira consciente, né, depende muito da sorte que você deu, se seus pais tinham uma noção legal ou não, e muita gente vem já com essa carga. Aí pode já ter tido alguma experiência negativa com dinheiro, com banco, com qualquer tipo de investimento, e a gente não sabe muito lidar com dinheiro, né? A maioria das vezes a gente já começa o mês já com o dinheiro já acabando, aí não investe, não sabe o que fazer. Então, acho que novinho já ganha cartão de crédito, cartão de débito. Aí não sabe nem o que está usando no crédito, não está, e a gente acaba ficando, acho que com medo, né? Assim, aquele receio. Então, é bem legal ir aos pouquinhos, assim, quebrando isso, porque depois que você toma essa consciência, muda muito, assim, até o dia a dia, a forma que você consome, como que você paga as suas contas, o que você pensa na hora de escolher. Até essa coisa de fazer a meta, era um ponto da questão anterior, sobre criar a meta, ajuda muito a ter um foco, né? Tipo, priorizar. E aquela coisa de ir juntando e vendo o bolo crescer, assim, tipo, se eu quero comprar uma casa, eu preciso de tanto. Então, você fica motivado ali, tipo, pô, eu quero juntar. Então, vira Faz uma gincana. Uma gincana, assim, eu quero, botei mais uns R$100 ali, já o bolinho já deu aumentada. E quando vira de centena, de dezena, de milhar, né? E você já fica, opa, cheguei naquele ponto. E vai indo, né? É muito legal que você já vai focado, eu quero gastar isso nisso, ou posso de repente não gastar e usar para aquele plano que eu realmente criei, que eu tenho consciência de como chegar nele, né, do que, vou ficar guardando e não sei para onde eu vou também. Isso é bem legal, criar essas metas, esse plano. Exatamente. E o que você mais gostou? Qual que é o diferencial? Pode ser meio que, não sei se é a mesma coisa, mas o que se destacou, assim? O que você lembra, assim, do curso que você... Assim, fora todo o conteúdo, né? Porque talvez esse conteúdo, você catando na internet, você vá achar, né? Mas para mim o bom era que ele estava todo junto, não tinha o trabalho, né, ali de ver o que era certo, o que não era. Fora que, além do conteúdo das aulas gravadas, tem material complementar, assim, para você ir no site, que realmente tem outras informações. Não está só ali, né? A gente vê lá no Status Invest, não sei o quê, todos esses, RI assim. Das empresas, a gente aprende a ver um monte de simulador, né? Um monte de simulador, aprende onde encontrar as informações para a gente também não ficar só na aula, né? Porque poderia você estar falando e não ser nada daquilo, a gente chega no site e não é nada daquilo, mas tem um embasamento ali, tem um material extra. Mas fora isso, um ótimo diferencial foi o acompanhamento semanal, que apesar de ser assim, todo mundo tem um dia a dia muito corrido, tem que correr para fazer as tarefas, mas as aulas são curtas, assim, apesar do conteúdo, bastante conteúdo, são aulas curtas que dá para ver, assim, bem, bem rapidinho, para depois você colocar a mão na massa com mais tempo e tudo mais, mas a gente tinha esse tempo da semana para fazer, para poder ter a aula ao vivo, né? E essas aulas ao vivo fizeram bastante diferença para tirar dúvida de fato, porque às vezes eu lia o conteúdo, legal, entendi. Só que aí chegava na aula, alguém lançava uma pergunta assim e ficava, é mesmo, isso aí eu não tinha pensado, o que eu faria com essa situação? Mas eu acho que eu não entendi bem, então. Aí ia tirando as dúvidas, as mentorias geralmente duravam 1 hora, às vezes até mais, né? Que a gente ficava... todo mundo se empolgava. Até todo mundo tirar as dúvidas, né? Tinha bastante dúvida e todo mundo... Eu acho que foi legal, assim, pelo menos na nossa turma, que a galera tinha um nível de conhecimento igual, ou seja, quase ninguém sabia muito. E acho que todo mundo tinha, não metas iguais, mas assim, que acabavam da mesma forma funcionando. Tipo assim, um poderia querer comprar um carro, um comprar uma casa, sei lá, um material de trabalho, mas todos tinham ali um objetivo que poderia ser assimilado, né, por todo mundo, assim, a ideia, né, a estratégia. Tinha bastante coisa em comum, né, para trocar figurinha, né? Isso, acho que estava mais ou menos ali meio do mesmo estágio, assim, as idades até eram similares, né? Né? Foi legal isso.
E aí a mentoria que a gente tirava todas as dúvidas, né? Te exauria até a última gota Já começava a aparecer dúvida no WhatsApp um pouquinho antes, já já, começava, né? já assistiu a aula, já tinha dúvida ali. Às vezes até anotava, né? Para não ficar mandando no WhatsApp para ver na aula mesmo. Tô mandando aqui só para não esquecer, tá, pessoal? Exatamente. E aí você tirava dúvida bem fora, né? Do horário quando dava, né? Assim, além disso. E depois o grupo que ficou depois, a gente vai sempre, né, mandando ali no grupo, alguém vê um negócio, apareceu para mim esse patrocinado, será que é certo? Será que é legal? A gente debate, a ação tal caiu, apareceu a matéria tal. Então, acho que criar esse hábito também é legal, né, que a gente criou depois de ver as coisas, de acompanhar, apareceu, antigamente apareceu lá, Jornal Economia, apareceu um negócio falando, tipo, IPCA subiu. deslizava, agora a IPCA subiu, opa, onde é que eu vou investir agora? O dólar caiu, a inflação tá lá, vou já aproveitar, tipo, não tem cenário ruim, a gente já vem analisando e botando onde vai ser o mais proveitoso, né, de acordo com a situação. Isso é bem legal. E quais foram os maiores desafios? Eu acho que, como eu falei, essa barreira do medo que a gente tem, que vem, né, da insegurança, né, de não conhecer, porque você vê lá, renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, ações, bolsa de valores não sei o quê, Estados Unidos, ouro, trem de dólar, você vê tudo isso assim, de primeira, tem aquele, caraca, eu nunca vou entender isso, é muita coisa. O que eu faço com isso tudo? Eu posso perder dinheiro? Eu vou ficar pior do que eu tô agora? Eu acho que o maior desafio é esse medo inicial, né, que a gente tem, assim, esse susto. Parece uma coisa muito grande, mas como na aula vai de pouquinho em pouquinho, assim, fica um tempinho lá renda fixa, né, aquela coisa mais tranquila, que não assusta tanto, e depois a gente vai, né, aprofundando. Então, esse era um dos maiores desafios, e o conteúdo que é um conteúdo denso para quem nunca viu nada, né? Acaba tendo que ter um momento ali de atenção para você olhar, analisar as coisas. Você não pode ver assim muito levianamente, assim, passei aqui como enquanto eu trabalho, sabe? Às vezes eu até tentava. Lavando uma louça. Não dá. Outro dia eu tentei ir correr escutando uma aula que era a mais difícil que eu achei, inclusive eu não sabia que ia ser a mais difícil, eu botei para escutar enquanto corria, que era que você vê lá os parâmetros, né, da análise fundamentalista, e eu comecei a escutar, eu falei, não, vou ter que ver isso. Primeiro indicador que eu falei. Não, já era, só botei para escutar para não ficar em silêncio na corrida, porque depois eu tive que voltar a assistir tudo de novo, mas olhando com atenção, é um conteúdo que você digere facilmente, né, tem que queimar um pouquinho a cabeça, mas é mais pela questão de nunca ter visto na vida, então algumas coisas têm que ser revistas, né, e tudo mais. Mas fora isso, acho que é um problema mais da pessoa que não conhece do que do conteúdo em si, né, é mais essa falta de costume. Com certeza, e uma coisa assim que eu sempre deixei muito claro para todo mundo é que é muito importante isso que vocês, principalmente a sua turma, que o pessoal é bem curioso, estudioso, gostou, acho que pegou gosto pelo assunto, e tá continuando, né? Porque eu dei as ferramentas, assim, eu mostrei o universo e tentei trazer, né, afinidade com as siglas, né? Agora vocês vão poder ter coragem até de desbravar, porque provavelmente você não ia nem ir até uma certa parte, né? Você ia só até um certo nível, e provavelmente ia te incomodar, você ia achar que não ia conseguir entender nada. Então, assim, o SMAP, ele é muito importante para te trazer a essência, assim, né? Então, tudo de livro, vídeo, curso que vocês forem fazer, complementar, sempre vocês vão poder revisar, lembrar qual que é a essência, né? Isso aqui eu lembro que isso aqui sobe quando tal coisa sobe, né? Então eu tentei trazer inclusive coisas atemporais, até para facilitar na minha gestão do curso, né? Em vez de trazer coisas prontas e ficar deixando vocês dependentes de mim, para talvez ficar toda hora vocês comprando coisas de mim, né? Igual a gente tem bastante curso que o cara não te explica muito bem, só fala faz isso, e aí depois se você parar de assinar, você não sabe mais fazer sozinho. Exatamente. Então é muito importante eu dar o caminho para vocês, se um dia vocês estiverem indo sozinho, vocês conseguem ir tranquilos. Sim. E o que mudou na sua vida? E como que é a Ana antes e depois
de entrar para a comunidade antifrágil? Mudou, acho que, assim, financeiramente mudou tudo, né? Assim, aí não tem nem comparação, porque entre -1 e o que está agora, praticamente, parece até que eu sou expert, né? Eu falo que, às vezes, eu converso com o pessoal que puxa algum assunto, né, falando, botei o dinheiro na caixinha tal, e foi assim, eu falei, não, mas é porque é CDB, e começa a falar assim, eu falei, gente, nem eu me reconheço, assim, tipo, parece até que, sei lá, quem diria, não sei nem fazer conta direito, eu uso o dedo para fazer conta e tô aqui falando de finanças, né, sou totalmente de humanas, assim, mas é uma coisa que vai além da matemática, né, vai uma questão de visão econômica, política, social, de lógica, né? De lógica, organização da sua própria vida. Tem diversos fatores porque assim, a gente, bem ou mal, vive num mundo capitalista, né? Exato. Não tem muito o que escapar. Não tem que escapar. Gostaria de viver numa utopia onde a gente não precisasse disso, mas a gente está aqui e, tipo, a gente é proletário, então a gente tem que dar um jeito de conseguir, de alguma forma, fazer o que a gente sua para ganhar valer alguma coisa, né? A gente não pode só ficar pagando conta é chato também, né? Pagar imposto de tudo, quer dizer, tem que pagar, né, as coisas, não seja inadimplente nas contas, mas a gente tem que saber como se aproveitar melhor do que a gente é obrigado a fazer e como que a gente, né, gere isso, né? Se a gente vai ter que pagar tal coisa, por quê? Como que eu posso fazer um investimento que vai me dar um retorno melhor do que o que eu tenho perdido, né, de alguma maneira, com inflação, meu salário não está aumentando, mas se eu investir todo mês de tal maneira, eu consigo ali burlar um pouco o que a inflação come, por exemplo. Então, eu acho que, além dessa parte, né, matemática, de tipo, vou guardar R$100 por mês, vai muito além disso, vai em questão da sua organização de vida, sua visão de vida também. Não é só ganhar o dinheiro e deixar ele parado, é tipo, como ativamente eu vou cuidar do meu dinheiro, né? Como que eu penso as minhas escolhas do dia a dia de maneira que eu tenha o melhor proveito da minha própria vida, né? Que eu batalhei tanto para ganhar esse dinheiro, tô ali o que eu tô fazendo com a minha vida, né? O que eu tô fazendo, né? Tô ali eu tô indo? Várias horas por dia me dedicando a um trabalho, né? Quem tem o privilégio de ter, né? Graças a Deus, durante esse período, que eu consiga ter o meu trabalho e poder aproveitar a minha vida sem, tipo, ter que me matar além do necessário, né? Porque, beleza, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas a gente ganha dinheiro para poder viver, né? Curtir a vida. Você vai querer trabalhar até quantos anos nesse ritmo que a gente tem trabalhado. Então, acho que é até uma questão filosófica, assim, né, que vai muito além de só, ganhei dinheiro, guardei e investi, ganhei R$100 no final do mês, sabe, a mais. Então, assim, é uma diferença absurda, assim, de forma de pensar. Eu acho que a maior mudança é a forma de pensar e ver o seu dia a dia e seus planos futuros também. Não é só sobre dinheiro, é sobre como você quer passar o resto da sua vida, sabe? Como você quer que... Tipo, não quero chegar com 70 anos e falar, caraca, agora eu não tenho mais como trabalhar, tenho que pagar plano de saúde, sei lá, acontece um imprevisto. Então, acho que antes eu ficava muito à mercê de imprevistos, de impulsos, né? Assim, sei lá, ganhei dinheiro, vou comprar então uma coisa que eu quero, mas será que, tipo, não chegava a analisar, eu preciso mesmo, eu analiso. Por exemplo, esse mês mesmo, eu fui pagar as contas do começo do mês, tinha um monte de coisa que eu queria comprar e não sei o que, tarará. E aí eu pensei, mas se eu comprar isso, eu não vou conseguir guardar o tanto que eu planejo todo mês. Isso aqui pode ser comprado no mês que vem sem um problema para minha vida, sem prejudicar o meu dia a dia. Tipo, tem coisas que não tem jeito, tem que comprar, ou é uma oportunidade que só dá naquele momento, está dentro dos meus objetivos de vida, beleza. Mas aí, sei lá, eu vou precisar usar o cartão de crédito? Quanto que eu já gastei ali no cartão de crédito para o mês que vem? Eu vou ter esse dinheiro no mês que vem e tudo mais? Então, aí eu já fui tirando várias coisas. Tipo, não, isso aqui não precisa, o meu investimento está garantido. E aí, pago as contas, né? Obviamente, é essencial. Não tem como fugir, se você pudesse investir, não pagar a conta, né? Exatamente. Então,
assim, a mudança, assim, não tem... Se eu for falar aqui, eu vou ficar mais 1 hora falando tudo que muda, né? Porque não é só ali naquele ponto. Vai ramificando até a vida da casa. Tipo, eu troco ideia com meu marido, agora ele fica falando, pô, agora você é day trader? Tá sabendo um monte de coisa? Fica me zoando, assim. A loba de Wall Street. Eu sou a loba. Pode botar ali no Wall Street que eu tô manjando. Mentira. Ainda não, né? Mas quem Ainda sabe não. em breve. Mas é isso, assim, é uma mudança que vai em diversos setores da vida, assim, e traz a maior tranquilidade também, né? Para você viver seu dia com as coisas ali, sabendo o que foi, o que não foi, para onde vai, para onde veio e etc. E você sabia que desde a época que eu não tinha um curso, que eu fazia consultoria, uma das partes mais difíceis, ainda mais no jeito que a gente vive hoje em dia, que é tudo correria, as pessoas não param muito para pensar na vida, né? É justamente essa parte lá do comecinho, que às vezes não dão muita importância, que é a parte da selfie, da meta, porque as pessoas têm dificuldade de tentar parar bem rapidinho, assim, ó, para um tempo da vida, e tenta descobrir o que você quer da vida, né? Você lembra o que você quer, assim, quando você era jovem, né? O que te brilhava o olho, o que você imaginava que você ia estar fazendo quando fosse adulto? Exatamente. Né? Você está trilhando um caminho parecido, não tem nada a ver, né? Isso que você eu penso muito, provisório. Tipo... Eu penso muito assim, tipo, como que a Ana, criança, olharia pra frente, assim, e veria. E ela ia falar, porra, que demais, maneiro. Isso que você tá fazendo. Pô, ela faz tudo que eu queria fazer, sabe? Ou vai falar, nossa, mas deve ser um saco essa vida, sabe? E é legal a gente ir alinhando essas expectativas. E muitas vezes aquilo que a gente sonhava quando era criança, assim, bem ou mal acaba ficando, né? Por mais que sejam às vezes sonhos bobos, algum pedaço daquilo tem um motivo, né? E já entra a psicologia, né? Entra natureza, às vezes não é aquela profissão, mas você ainda tem contato com a natureza no seu hobby, sei lá. Exatamente. Eu, por exemplo, queria ser veterinária quando era pequena. Só que, por que eu queria ser veterinária? Porque eu gostava de bicho. Aí eu pensei, pô, mas veterinário, às vezes, vê umas coisas que não são muito legais, né? Às vezes o bichinho tá doente, eu não vou ficar feliz com isso. Mas como que isso impacta na minha vida, né? Hoje em dia eu tenho 3 bichos, né? É uma coisa que eu gosto. Então... desde sempre, né? Desde sempre. Acaba que tem ali, né, um DNA ali, uma identidade que a gente leva, né, junto. Isso é bem importante a gente ficar atento. E é a mesma pessoa, né, Ana? Às vezes a gente não entende que a Ana lá, que você deu o exemplo de 70 anos, é a mesma, é você. Exato. E aquela Ana vai fazer esse mesmo exercício, ela vai olhar para a Ana agora de 30, pô, quantos anos você tem mesmo, Ana? 33. 33, ela vai olhar. Deixa eu ver o que a Ana deixou para mim, né? Exatamente. O que ela fez durante a vida com relação à saúde, à felicidade, a amigos, né, dinheiro, né? Porque as pessoas acham que isso nunca vai chegar, começa a se preocupar lá na frente, e aí a gente tem que ir plantando, né, bem devagarzinho. Até o fato da gente ver quanto que um investimento nosso vai render ao longo do tempo, dá para a gente a perspectiva da importância de começar o quanto antes, assim, porque quanto antes você começar, mais cedo você vai ter essa segurança. Então, imagina, aí eu, sei lá, fiz, acho que a minha selfie lá, acho que eu poderia ter um dinheiro X com 50, um pouco antes dos 60, por exemplo. Pô, isso é ótimo, assim, com a expectativa de vida que eu espero ter, né, assim, que, pela qualidade de vida, né, também. É você pensar, caramba, imagina se eu começasse muito mais tarde, eu ia ficar desesperada, porque, sei lá, começar com 50 anos, quanto tempo eu vou ter para juntar o dinheiro que eu quero para fazer as coisas que eu quero, né? Então, acho que pensar no seu eu do passado, nas coisas que a gente gosta, e pensar como se fosse uma outra pessoa ali, por exemplo, seus pais, você quer cuidar dos seus pais, seus avós, você pensa neles com carinho, então pense em você mesmo como uma pessoa que você gostaria de cuidar desde já, né? Tipo, imagina que já existe a Ana de 70 anos, numa realidade paralela aí, a física quântica, você pensa que ela já existe, que você precisa cuidar dela, então, tipo, você vai, né, pensar com mais carinho em você, que a gente acaba levando a vida, essa correria que você falou, e não para pensar, vai pensar quando já for tarde demais, né? Então, é muito importante ter essa consciência o quanto antes, né, para você tomar as rédeas da sua vida e poder fazer dela, né, o que é importante de fato, né, para você.
Isso aí, o pessoal às vezes acha que quem tem educação financeira é sempre mão de vaca e que não vive o presente. E aí com o tempo, eu fui percebendo que eu, com transparência, envolvendo até a minha esposa, né, e trazendo toda essa liberdade que a gente tem de conversar sobre qualquer assunto, você percebe que a educação financeira, na verdade, fez muita coisa já pela gente. Né, fez a gente tomar decisões super legais, né, viajar, comemorar casamento, todo ano a gente viaja para comemorar um ano de casado, a gente viaja para praia, a gente tem liberdade de trabalho, a gente pode trabalhar online da praia, daqui de Curitiba, a gente, no meio do ano, a gente vai passar uma semana trabalhando lá no Chile. Olha, que legal! Então, são coisas que a gente, com educação financeira, provavelmente se eu estivesse gastando tudo que eu ganho e a gente não se planejando, não conversando, né, eu não ia saber que uma das coisas que a Débora queria era viajar, né, conhecer outros países, então é legal. E infelizmente algumas coisas envolvem dinheiro, né, Ana? E essa, a gente acaba ficando, né, não tem como fazer de graça, mas... fazer escambo, né, sei lá, eu levo tapioca e... Eu dou meu curso e você me dá uma passagem. Exatamente. E essa questão sobre pensar no futuro, tipo, não viver o presente porque está economizando, na verdade, é uma questão até a se pensar, porque quando você faz escolhas conscientes do que você vai gastar ou não, você acaba vivendo o momento presente muito mais verdadeiramente do que você agir por impulso. Tipo assim, nem pensei. Quando você viu gastar aquele dinheiro, caraca, o que eu estava fazendo? Tipo, nem vi aquele dinheiro ir embora. Então, eu acho que você viver o presente consciente, escolhendo gastar ou não, né? Aí independe do que você vai decidir, contanto que seja de maneira consciente. É muito melhor você fazer isso do que você, só se vive uma vez, vou gastar no impulso. Só que às vezes você nem está vivendo aquilo de fato, você está gastando sem pensar, e aquele momento até vai mais passar. Tranquilo, né? Exatamente. Agora, quando eu gasto, eu sei, tipo, quando eu tô ficando no vermelho, por que eu estou ficando no vermelho e tipo, quando que tá sobrando e por que sobrou e o que eu posso fazer com aquele dinheiro. Tipo, faz muito mais sentido para mim, né? E eu lembro que na minha família, por exemplo, às vezes a gente ia viajar, mas era já uma conversa já desde o carro, era, a gente tá indo, estamos apertado, não vai ter passeio, não sei o quê, sempre era, sabe, um transtorno. A gente ia, mas já era um negócio que dava para ver que estava atrapalhando. Era melhor nem ir, né? O estressezinho estava sendo pior do que... não sei se era pra gente estar indo, mas... todo mundo culpado, né? Indo assim, sofrendo. Tem que comer antes de passear, pra não gastar tanto lá no passeio. Levar marmita, levar né? sanduíche pra praia. Então... É muito engraçado, porque às vezes a gente vê, principalmente nesse mundo que todo mundo tá ostentando um monte, né? Às vezes a pessoa tá gastando, mas ela nem tá curtindo tanto porque ela se endividou e vai ficar... Faz 10 meses que viajou, nem lembra mais da viagem, ainda tá pagando. E às vezes a gente vai planejadinho, né? Com aquele dinheiro que a gente separou, e aí a gente vai ainda... com tudo pago, ainda tem, sei lá, milão que a gente separou para gastar lá, sem culpa, sabe? Só na zoeira. Só na zoeira, volta, não prejudicou nada no salário. Sim, a vida segue normal, não tem que ficar fazendo dieta de fome para conseguir viver, né? Deixar de ir na rua, ir na padaria, né? Dá para ter uma vivência muito melhor. Exatamente. E aqui a última pergunta, Ana. O que você diria para quem está tentando aprender a investir sozinho e está em dúvida se faz o curso ou não? O que você orienta essa pessoa? Que você já foi uma delas, né? Sim, sim. Se tudo isso que eu falei não servir, bem, vamos lá. Eu não te convenci, eu não te convenci, não sei, você pode estar vivendo em outra realidade, né? Tudo bem, faz parte. Mas, para mim, o fato de ter um conteúdo planejado de uma maneira consciente por alguém que conhece, né? Não é só, tipo assim, um monte de conteúdo misturado ali. Alguém que conhece, sabe o que existe. E ser apresentado de uma forma gradativa, inclusive a ordem das aulas bem do mais suave, né? Até o mais arriscado, o mais complexo, né? Ter esse conteúdo todo direitinho, todo arrumadinho.
com alguém que tem o conhecimento orientando semana a semana, com acesso a tirar dúvida no momento que você precisar, com você podendo mostrar o que você tem feito, o que não tem feito, e validar se o que você está fazendo é um caminho adequado para não que seja certo ou errado, né, mas adequado para suas metas, os seus sonhos, seus planos, porque você pode simplesmente querer fazer o básico do básico do básico, e isso ser o adequado para sua vida, mas às vezes você nem sabe disso, porque não tem alguém que vai falar, pô, isso aqui, beleza, você pode investir aqui, mas aí o seu retorno vai ser tanto em tal tempo, será que isso faz sentido para você, né, e tal. Então, para mim, o fato de estar estruturadinho, bonitinho, com orientação, com um grupo que provavelmente tem as mesmas dúvidas, né, que provavelmente está entrando com os mesmos problemas, né, as mesmas dúvidas, porque tem o conteúdo lá que é focado, né, para aprender tudo isso, né. Então, esse eu acho que é a maior vantagem para quem está perdido, porque a vida é muito corrida. É bem mais difícil também, né? A vida é muito corrida, não tenho tempo de caçar qual o conteúdo certo no YouTube, porque, bem ou mal, o YouTube tem muito conteúdo, mas ele está muito disperso, né? Espalhado, e nunca se sabe quem está falando o correto ou não. É legal você ter um conhecimento base antes de poder se jogar de cabeça em algum conteúdo que você vai na internet. Até essa semana a gente falou, apareceu um vídeo tal, falando sobre tal coisa. Pô, aí você até fala, veja, consuma, veja o que vale, o que não vale, mas bata com o conhecimento que você já tem, com a base que você conhece, para saber se aquilo é adequado. E eu nunca ia ter essa base se eu não fizesse, né? Para mim, o que o cara falou, eu levava a sério. Substituiu, toda vez que alguém fala, substitui como verdade, a nova verdade da Ana. Exatamente, eu nunca ia saber. Então, para mim, que tem uma vida corrida, tenho que ter as coisas mais orientadas, assim, e ter esse acompanhamento, faz toda a diferença. É muito mais prático. Sinceramente, se você tem preguiça, medo, é o melhor que tem, porque aí você vai e, só acompanhar, você não precisa fazer muito, é só assistir a aula, fazer os exercícios e participar, sabe? E aí você vai mais a fundo ou não, de acordo com a sua necessidade. Sim. Mas para quem tem a vida corrida, a melhor coisa é ter ali estruturadinho, arrumadinho, tudo certo, para poder acompanhar. Você acha que você ia demorar mais tempo? Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas 3 meses, se fosse sozinho, ia levar muito mais tempo para aprender tudo isso. Se fosse sozinho, eu não ia ter saído do módulo 1, porque a vida vai acontecendo, né? Daqui a pouco eu vejo, eu também sou a louca dos cursos, tem vários cursos para ver, tem vários que eu comprei antes do SMAP que eu ainda não terminei, por exemplo, que às vezes são até mais curtos, e então, assim, é legal ter esse incentivo. Eu acho que eu costumava subvalorizar o poder de um grupo, assim, eu ficava, eu posso aprender sozinho e tudo mais, mas, faz muita diferença. Eu já fiz vários cursos com e sem acompanhamento, e quando tem acompanhamento, o nível de desenvolvimento é muito maior, assim, do assunto que você está aprendendo, sabe? Então, é bom para quem é preguiçoso, é bom para quem tem medo de entender, é bom para quem está inseguro, para quem não quer... Para quem não sabe nada. Para quem não sabe nada, pode saber menos que nada, assim, tá tudo certo. Uma hora vai chegando ali, aos pouquinhos, o conteúdo. Então, assim, se a pessoa quer ter controle da sua vida financeira, entender o que de fato fazer com o dinheiro, o que existe para ser feito também, porque você pode ter uma ideia, mas é legal saber o que existe para ser feito. Se você quer ter mais domínio do seu dia a dia, até mais segurança, fazer escolhas mais acertadas, ter um planejamento melhor, faz muita diferença você começar, porque, como eu falei, não é só dinheiro, não é só finanças, matemática, vai muito além, assim, é mudar de pensamento mesmo, assim, e mudar para melhor, né? Vira uma chavezinha, né? Exatamente, eu já olho as coisas de um jeito diferente. Assim, e não tem volta, né? Parece que é uma coisa que não tem volta. Uma vez que você vê, não tem como desver, assim, e que bom, né? Porque, que bom. Porque tem coisa que a gente quer desver, mas isso não, isso a gente quer manter na nossa mente, e acho que é uma construção também, que você vai levando para a vida, e todo conhecimento que vier novo, você vai agregar nesse bolo que você já fez a basezinha ali bonitinha, né, para não desmoronar.
E uma coisa que eu posso falar para você é que você, mesmo sem você perceber, inconscientemente, você provavelmente vai influenciar outras pessoas também. Você vai servir de exemplo para sua família, para o seu marido, você vai conversar sobre esse assunto e sem querer você vai estar falando sobre educação financeira, né? Você vai estar mudando a sua vida. Às vezes a gente nem tem noção do quanto isso realmente vai mudar a nossa vida, né? Sim, bastante, assim. A gente sabe que melhorou, que a gente está indo agora mais para o caminho certo, mas... Exatamente, é uma coisa assim que quando começa um assunto assim, que começa a falar disso, aí eu já começo a me empolgar, às vezes até falo, pô, acho que é melhor parar de falar que as pessoas vão ficar meio... Eu vou ter a chata da rodinha. Falando sigla, porcentagem, parece que eu tô, sei lá, falando ali aqueles anúncios de governo, não, porque a inflação subiu a não sei quantos por cento da taxa Selic, tarará. Então, assim, tem que ir medindo, né, também. Quando a pessoa dá trela, tudo bem. Sim. Mas é um assunto que, assim, para mim, pelo menos, eu acabei me identificando muito porque é uma coisa que eu me importo, assim, de criar esse patrimônio para ter uma segurança, né, da segurança para mim, para minha família, para meus cachorros. Eu não quero... sei lá, semana que vem o cachorro passa mal, meu Deus, eu não tinha dinheiro, eu não me planejei, eu não posso fazer o tratamento dele correto. Pô, eu acho que traz mais sofrimento, assim, você vê uma coisa que você precisa fazer, né? Esses imprevistos era uma coisa que acontecia muito, ter um imprevisto, não saber muito, pô, vou ter que tirar do salário, eu tenho uma reserva, não tenho, né? Então, agora eu já sei se aconteceu, de onde eu posso tirar, o que eu faço, se vale a pena eu botar num cartão de crédito, se eu vou ter, porque já está tudo ali, assim, meio que planejadinho para eu poder adaptar, né? E também não é aquela coisa engessada, de tipo, não, botei aqui e vai ficar para sempre, e não posso mexer, não posso mudar de cabeça. Exatamente. Então, eu sei onde eu posso tirar, eu sei que se está numa poupança, se está numa tesouro, quando que eu posso tirar, quando que é proveitoso, quando se você errou também, se você achou que não montou do jeito que é a melhor forma possível, ou até a sua vida vai mudando, né, Ana? Bom, antes eu não conhecia tanto, então não quis arriscar muito, agora eu já estudei mais, agora eu topo entrar aqui, exatamente. Pelo cenário, agora eu estou aposentado, não preciso mais me arriscar tanto, eu quero só viver de renda passiva. Então, você tem as ferramentas para fazer o que você quiser, né? E você escolhe. Não tem fórmula pronta, nada. É 50, 20, 40. Não, é o quanto... Tanto que cada aluno saiu com uma carteira, né? Cada aluno saiu com uma carteira diferente. Quanto eu tiver, quanto eu puder, e onde tiver como fazer, e assim vai indo, né? É legal que tem essa flexibilidade, né? Também, de entender... acho que o mais importante é entender o que você está fazendo, assim, independente se você vai deixar, se você escolher deixar na tua carteira do banco X que tem um rendimento lá e deixar parado, deixe, mas saiba por quê, né? Saiba por que você deixou ali. Você escolheu fazer isso, você sabe as outras opções e escolheu isso, né? Exatamente, acho que a consciência, a segurança, você fica mais com uma autonomia, né, assim, de poder fazer as suas próprias escolhas, de gerir seu próprio dinheiro. Pô, você que ganhou, você ralou pelo aquilo, você vai deixar por aí ele, tipo, não tem como. Você tem que... Quando é para dar para os outros o dinheiro, você dá rapidinho, aí na hora de estudar você fica com preguiça, né, Exatamente, tem que saber o que você está fazendo da vida, né? Dinheiro tão suado, tem que fazer o melhor possível. Falei muito, já sofri, já tô, né, ralando para ganhar, não vou ficar perdendo à toa, né? Não, tá doido. De bobeira, não tem como. Mas é isso, Ana, tava olhando aqui, ó, as últimas perguntas foram essas mesmo. Obrigado pela conversa, adorei, sabe que a gente... Tava até com um pouco de saudade, que a gente já terminou o SMAP, né? O pessoal acha que demora os 3 meses, passa rápido pra caramba. Passa rápido. Quando tá começando, parece que nunca vai acabar. E depois que termina, você fica, caraca, nossa, já foi. Todo mundo dá... formatura, né, gente? Formatura. Verdade. Mas foi muito bom, assim, a vivência foi bem prazerosa, assim, né? Não foi aquela coisa... martelada, assim, sofrida, muito burocrática, bem solto, né, bem leve, e a turma também acho que ajudou bastante, né, foi um pessoal bem legal. A gente dava até umas risadas, né? A gente trocava lá ali as dores. Pois mas foi muito bom, muito obrigada, assim, por disponibilizar esse conteúdo, que é uma dor de cabeça também, né, fazer
compilar tudo, estudar, ainda teve módulo novo, né, que saiu, isso foi legal também. Um assunto que é bem importante. Inclusive, pessoal, quem for assistir no YouTube agora, quando lançar, a Ana que pediu no meio do curso se dava para acrescentar algo sobre previdência privada. Então, todos os outros alunos que assistirem o módulo de previdência privada, culpada é a Ana. Me agradeçam depois. Agradeço depois. Mais um módulo, mas vai valer a pena. Mas é muito bom, assim, e é legal essa preocupação de abarcar, né, as dores que os alunos trazem, né, porque é mais uma coisa, né, que existe para ser vista. Provavelmente devem ter outras que a gente não conhece, né, de repente aí um cripto aí no futuro. Pior que eu já tenho outro módulo para fazer, que é do novo título do Renda Mais lá, que é focado para complementar a Previdência. Então. Aí já vou ter que fazer outra. Aí vai o Willer de novo lá, estuda tudo. Estudar. E aí você sofre para a gente não ter que sofrer tanto, né? Exato. Então, eu faço a parte difícil, eu sofro, eu estudo, eu vejo as coisas técnicas. Aí depois passa pra gente como se fosse assim, não, gente, tranquilo. Tá tudo aqui, pessoal, ó.